Olá, boa noite, tudo bem? Prazer estar de novo com você nesta noite para podermos estudar a palavra de Deus. A temperatura aqui caiu um pouco, hoje choveu bastante, chegou até a nevar também, as montanhas, e já estamos perto da primavera. Semana que vem, no domingo, já entramos no horário de verão aqui nos Estados Unidos. E, entretanto, hoje tivemos esta bela surpresa. Começou ontem à noite uma chuva, e graças a Deus pela chuva, porque aqui é um lugar que quase não chove, aqui na Califórnia, muito raro chover. E hoje nós vamos falar de chuva no nosso estudo, então vem bem a calhar. Pegue sua Bíblia, abre em 1 Reis, e nós vamos ler algumas passagens e considerá-las. Porém, antes eu gostaria que orássemos. Pai, muito obrigado pela oportunidade de agora estudarmos Tua Palavra. Hoje vamos falar sobre Teu servo, o grande profeta Elias, e como o Senhor usou num tempo de rebeldia, rebelião espiritual e apostasia para pregar a palavra do Senhor ao povo, procurando levá-lo ao arrependimento. Fala conosco, Senhor, e ajuda-nos a aprender com o Teu servo, e a imitar também suas atitudes positivas e ser usados por Ti, Pai, para abençoar outras vidas. Em nome de Jesus. Amém. Quando se fala do profeta Elias, normalmente as pessoas lembram de duas coisas. Primeiro, quando ele orou e desceu fogo dos céus, e por isso ele é conhecido como profeta de fogo. E a outra, quando ele fugiu da rainha Jezabel. Quem foi Elias? Eu diria que Elias não só foi o profeta de fogo, mas também foi o profeta da água. Eu diria que ele foi o profeta, se eu fosse defini-lo, Elias, o profeta do fogo e da água. Por quê? Porque o seu ministério, na verdade, começa com água, ou a falta dela. E a água está ligada a vários aspectos do ministério de Elias. Então não é somente o fogo que o distingue, mas também a água. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Reis, capítulo 17. Se você tem aí sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 17, versículos 1 a seguir. Antes de começar a ler o texto, quem foi Elias? Nós não sabemos muita coisa sobre sua vida até o momento do seu ministério. Elias foi um dos homens mais conhecidos da Bíblia, porém não sabemos muito sobre sua família, sua vida pessoal. Apenas sabemos, pelo texto bíblico que vamos ler, que ele era ele era um tesbita. Ele era da cidade de Tisbe, ou Tesbe, cidade que ficava em Gileade, sendo, portanto, na atual Jordânia. Então, em termos atuais, ele seria, por nascimento, jordaniano, embora ele fosse israelita, etnicamente falando. Não é? Então, esse é o grande profeta Elias, do qual a Bíblia fala muito, conforme nós veremos. Vejamos então o que diz a Bíblia. 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. Mas, passado alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Elias ministrou no reinado de Acabe e também no reinado de seu filho Acasias. Acabe foi o pior rei de Israel, assim como Manassés foi o pior rei de Judá, o reino do sul. Acabe foi o pior rei do reino do norte, propriamente chamado de Israel. Volte um pouco em sua Bíblia, o capítulo 16, que diz
a partir do versículo 20. Acabe, filho de Omri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele. Como se fosse pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, Acabe foi mais longe e tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e serviu Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal no templo de Baal que tinha edificado em Samaria. Acabe fez também um poste da deusa Azerá, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que vieram antes dele. Então, veja bem, Acabe foi o pior rei de Israel. Além de incorrer às práticas idólatras que haviam sido instituídas por Jeroboão, o primeiro rei do Reino do Norte, a Bíblia diz que ele foi mais longe ao casar-se com uma filha do rei de Sidom, Jezabel. Jezabel introduziu em Israel o culto a Baal e a Azerá, deuses pagãos adorados pelos fenícios. E Acabe, que conforme nos mostra a história, era quase que uma marionete nas mãos de Jezabel, sua mulher. Por isso é que o nome Jezabel é associado na Bíblia e também fora da Bíblia com maldade, pecado, feitiçaria, porque esta mulher dominou o rei Acabe. Ela foi quem realmente mandava em Israel durante o período do reinado de Acabe. Acabe era um sujeito fraco, que se deixou dominar por sua esposa. Né? E o que acontece é que ele mesmo também passou a adorar a Baal, passou a adorar a Azerá e ainda construiu um santuário para Baal em Samaria, a capital do Reino do Norte, a capital de Israel. Né? Levantou um altar a Baal no templo de Baal que tinha edificado em Samaria. Além disso, fez também um poste da deusa Azerá. De modo que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que vieram antes dele. Foi neste contexto que Elias ministrou. Elias aparece, como se diz em inglês, out of the blue. Ele aparece de repente, não sabemos de onde ele veio, apenas sabemos que ele era um tesbita de Gileade. E ele chega e proclama a palavra do Senhor, dizendo a Acabe, dizendo ao rei: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Que autoridade divina, que ousadia essa de Elias de dizer, olha, só vai chover, só vai ter orvalho quando eu disser. Deus mandou dizer a você, Acabe, rei de Israel, que não vai chover, não vai haver orvalho, exceto quando eu disser. É óbvio que isso provocou uma fúria em Acabe, provocou uma fúria em Jezabel. Nós muitas vezes não entendemos exatamente por quê é que Deus mandou esta palavra de juízo, dizendo que não choveria, enquanto Elias não dissesse que iria chover. Havia duas razões. Primeiro, porque o povo de Israel se havia afastado de Deus, era a maneira de Deus mandar um julgamento sobre eles. Mas esse nem era sequer o principal fator, porque Deus havia mandado outros profetas antes e ele nunca havia mandado parar de chover, pelo menos não dessa intensidade, ao que nós saibamos. Então, qual é o motivo principal? O motivo principal é que Baal era o deus da fertilidade, era o deus da chuva. Para que haja alimentos do campo, é preciso que haja chuva. Baal, sendo o deus da fertilidade, da fecundidade, no modo de pensar dos pagãos e dos israelitas desviados, apóstatas, era ele que mandava chuva, era ele que fazia com que os campos brotassem e produzissem alimento. E Deus diz, eu vou mostrar para vocês quem é que manda, eu vou mostrar a vocês quem é o verdadeiro Deus, quem é que controla o tempo, quem é que controla a chuva.
E para isso ele mandou o profeta Elias. E para que eles não pensassem também que fosse Baal, que de alguma maneira estava impedindo que a chuva chegasse, Elias foi muito claro. Ele disse, olha, foi o Senhor Deus que me mandou dizer isso. Ele diz, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo. Ele deixa claro que é Deus quem está mandando a seca. É Deus quem vai impedir que dessa água que chova sobre a terra de Israel. Aqui ele não diz por quanto tempo. Diz, enquanto eu não der uma palavra, enquanto eu não disser que vai chover, não que choverá. Como eu disse, isso causou a ira de Acabe, de Jezabel, dos adoradores de Baal e de muitos israelitas também, eu creio, porque a pessoa ficou furioso com ele. Como vamos fazer se os nossos campos não produzirem? E por isso Deus lhe diz, fuja, vá para o ribeiro de Querite, e ali corvos alimentarão você. Olha que coisa maravilhosa. Nosso Deus é o Deus que nos sustenta. Nosso Deus é o Deus que provê para nós. Quero convidar você, inclusive, a assistir nossas células virtuais, as terças-feiras, estamos falando sobre o Salmo 23. O Salmo 23 fala muito sobre isso, que é Deus quem provê para nós. Inclusive, na próxima célula, vamos falar sobre como Deus provê abundantemente. Porém, aqui o que Deus está dizendo para ele, vá lá para o ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão, que era na região em que ele havia nascido. Fique lá e você beberá água do ribeiro. Deus provendo água, que é necessária para a vida, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Então, todos os dias, os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã. Sanduíche, né? Bem como pão e carne ao anoitecer, ele bebia água do ribeiro. E assim ficou por muitos dias, até que Deus o mandou sair dali. Por quê? Porque não chovia mais, os campos não produziam, daí a pouco os rios e ribeiros começaram a secar, e Deus então mandou que ele saísse dali. Mas enquanto ele estava ali, Deus proveu, não faltou pão diário para ele. Gente, este é o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, Deus que não nos deixa faltar o pão. O salmista diz, eu fui moço e agora sou velho, nunca vi o justo mendigar o pão. Deus provê para as nossas necessidades básicas. E ele nos dá mais do que nossas necessidades básicas, é verdade, mas ele se compromete a dar-nos o nosso pão de cada dia se nós formos fiéis a ele. Se nós o servirmos com integridade de coração, ele diz, eu proverei, o meu Deus suprirá todas as suas necessidades, diz Filipenses 4,19. Essa foi a experiência do apóstolo Paulo. Tinha hora que ele tinha abundância, tinha hora que ele tinha pouco, mas nunca faltou pão para o apóstolo Paulo. Não? Nunca faltou alimento diário. Assim é na vida daquele que serve a Deus. Você pode passar por necessidades, você pode passar períodos de isolamento, você pode passar por incompreensão e até perseguição das pessoas, mas Deus não deixará faltar o pão para os seus escolhidos. Ali em Querite, quando começou a seca, Deus então deu outra palavra a Elias, e ele disse, ainda aqui no capítulo 17, versículo 8, então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Olha que interessante. Onde Deus o manda? A Sidom. Quem era de Sidom? Jezabel. Deus o manda lá no centro da adoração a Baal. Nosso Deus, ele tem um senso de humor incrível, né? O senso de humor de Deus é muito fino, né? E Deus gosta de uma ironia, né? Ele manda o profeta lá na sede, no centro da adoração daquele demônio, daquele Deus falso, daquele Deus pagão chamado Baal. E ele o manda lá e diz assim, olha, você chegue lá em Sarepta, na região de Sidom, e fique por lá. Ali ordenei uma viúva que dê comida para você. Eu acredito que quando ele chegou ali, ele achou que ele ia encontrar uma viúva rica. Né? Ok, o alimento está começando a ficar escasso. Mas Deus levantou aí uma viúva rica para me sustentar. Não, foi o contrário. Quando ele chegou ali, ele encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Se você é do interior,
Você sabe o que significa. Quem pega lenha lá no mato é gente pobre. E não só ela era pobre, ela estava numa situação de miséria, às portas da morte. Olha o que acontece. Quando ele chega lá, ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado, e apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite de um jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. A viúva não só estava na pobreza, ela estava na miséria. Ela disse: olha, só tem um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite, né? Ou óleo, um jarro, uma botija, conforme dizem algumas tradições. É tudo que eu tenho. Eu vou lá preparar uma comidinha para o meu filho e para mim, com essa lenha que eu apanhei, e depois nós vamos morrer de fome. Lembra-se, a época da seca. E não tinha comida. Olha o desafio. Mas Elias pediu a ela pão para comer. E aí ela conta a sua história triste, que ela está às portas da morte. Porém, Elias respondeu: não tenha medo. Vá e faça o que você disse. Mas primeiro, faça um pãozinho com o que você tem e traga para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha na panela não acabará e o azeite do jarro não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A autoridade deste homem. A autoridade do homem que fala: vai parar de chover? Para de chover. Fala: não vai faltar alimento na sua casa. Não vai faltar pão, não vai faltar farinha, não vai faltar azeite. E você e sua família serão alimentados até o dia em que Deus fizer chover sobre a terra novamente. Irmãos, aqui fala de autoridade espiritual. Lembra que o profeta, ele era um representante de Deus, nós já falamos várias vezes sobre isso, mensageiro, porta-voz de Deus. Então a palavra dele era a palavra de Deus. A palavra de Elias para aquela mulher foi a palavra de Deus para ela. Agora, competia a ela crer ou não. Ela era sidônia. Veja que ela reconhece que Elias era um homem de Deus. Ela fala assim: o Senhor, seu Deus, porque ele era israelita. Não é? O Senhor, seu Deus. Ela não diz Senhor nosso Deus, Senhor meu Deus. Porém, ela creu e confiou no Senhor, Deus de Israel. Olhe só o que aconteceu. A viúva fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa, ou sua família, durante muitos dias. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Que coisa tremenda! Que coisa tremenda! Quando Deus dá uma palavra a você, você pode confiar. Ele vai cumprir. Quando Deus fala: eu vou fazer, ele vai fazer. Ele diz assim: operando eu, quem impedirá? E a Bíblia diz também que Deus não é homem para que minta. Quando ele diz, ele faz. A Bíblia diz que ele é fiel para fazer aquilo que prometeu. A mulher confiou em Deus. A mulher aceitou a palavra do profeta como a palavra de Deus, confiou em Deus e não faltou farinha naquela casa, não faltou azeite naquela casa, até o final da seca. Elias foi embora dali depois, mas ela continuou se alimentando com a sua família. Ela mencionou apenas ela e seu filho, mas a palavra casa, ou família, no hebraico pode significar mais pessoas envolvidas. Pode ser que ela tivesse ali mais alguns familiares, pode ser que ela tivesse servos, mesmo sendo pobre. Possível, a gente não sabe. Mas, enfim,
aquela família, pelo menos a mulher e seu filho, comeram. Não faltou, não faltou. Deus não deixa faltar o pão. E aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Ele é incrível. O que Ele fala, Ele faz. Quantas vezes você e eu prometemos coisas às pessoas e depois não conseguimos cumprir. Mas o que Deus promete, Ele cumpre. Aqui a condição era que ela cresce. E ela creu. Foi alimentada. Sobejou. Sobrou. Só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, que nunca se acaba. Você tira a farinha da panela e não acaba. Você tira o azeite da botija, do jarro e não acaba. Que coisa tremenda. Enquanto a seca durou, o milagre também durou. Quando você precisar do milagre, Deus o fará. Você precisa confiar nele e crer que Deus cumpre aquilo que Ele promete. Ele já deu promessa a você? Espere nele, não se precipite. Espere nele. No tempo certo, Ele proverá para você. No tempo certo, Ele entrará com uma intervenção sobrenatural e fará aquilo que Ele prometeu. Foi o que aconteceu na vida desta mulher. Agora, aconteceu também outra coisa. Veja só o que vem logo a seguir. Antes de falar da próxima coisa, me ocorreu algo aqui. Quando Deus provê, Ele provê do jeito dele. Não é necessariamente do jeito que você e eu esperamos. Como é que Deus proveu pão e carne para Elias lá do riacho? Através de corvos. Aqui onde eu moro tem muito corvo. Corvo não é associado assim com um animal, a palavra corvo, né? Associada com um animal muito limpo. Mas Deus usou corvos para alimentar Elias. E depois Deus usou uma viúva pagã. Deus não usou uma mulher de Israel, Deus usou uma mulher pagã. Deus usa quem Ele quer. Conta-se a história de uma mulher que estava orando. Estava também em situação difícil. E ela morava num casebre. E a sua casa era coberta por telhas. Não tinha teto, só aquele telhado. Como aquelas casas antigas, né? Especialmente as casas mais pobres. E ela estava ali, ela colocou uma panela diante de si, orando e dizendo: Senhor, dá-me pão, tu sabe, eu sou tua serva, eu preciso de pão, o Senhor prometeu que não deixaria faltar, dá-me o pão, o Senhor disse. E eu passando os moços pela rua e escutaram a oração delas. Um deles diz assim: eu vou aprontar para essa mulher. E ele correu lá na padaria, comprou um pão, trouxe, subiu na casinha dela, tirou uma das filhas e jogou o pão dentro da panela. Quando a mulher escutou o barulho do pão caindo da panela, pum! Ela abriu os olhos e disse: Senhor, muito obrigado pelo Senhor ter me dado o pão, muito obrigado pela tua provisão. E o rapaz lá de fora, ironicamente, gritou: não foi Deus, foi o diabo quem trouxe o pão. E ela então: Senhor, muito obrigado, porque quando tu mandas, até o diabo traz a bênção. Assim é o nosso Deus. Ele usa quem Ele quer. Ele usou aquele camarada que estava passando pela rua, né? E o cara ainda quis satirizar, né? Quis tirar sarro e acabou se dando mal. Porque quando Deus quer fazer algo, Ele usa quem Ele quiser. Ele usa quem Ele quiser. Não podemos limitar o nosso Deus. Ele não se deixa limitar. Ele usa quem Ele quer, quando Ele quer, onde Ele quer. Bem, agora prossigamos. Aqui então diz o texto. Passado algum tempo, né? Depois disto, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu e a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias: o que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Veja que ela o reconhecia como homem de Deus. Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Ela entendeu por algum motivo, quando seu filho adoeceu e morreu, que Deus havia mandado Elias lá para descobrir os pecados dela, para revelar os pecados dela e puni-la pelos seus pecados. Mas esta não era a intenção de Deus, este não era o propósito de Elias ali. Deus pode sim revelar nossos pecados, Deus pode nos expor, se Ele quiser. Muitas vezes nós estamos cometendo pecados, estamos escondendo, não confessamos, negamos o pecado e Deus às vezes permite então que o pecado seja exposto publicamente. Jesus falou assim: olha, a obra que se faz em trevas será revelada pela luz. Aquilo que se faz no escuro, que ninguém está vendo, será revelado pela luz. Mas não era o caso. Não era o caso. Aqui antes foi uma maneira
uma outra maneira de Deus mostrar o seu poder. Então ele diz para ela: dê-me o seu filho. Ele o tomou dos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, por que afligiste também esta viúva com quem me hospeda, matando o filho dela? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor Deus meu, peço-te que restituas a vida a este menino. O Senhor atendeu a voz de Elias, a vida foi restituída ao menino e ele reviveu. Elias tomou o menino e o levou do quarto até a casa, entregou à mãe dele e disse: veja, o seu filho está vivo. Olha que coisa tremenda. Elias o leva lá para o seu quarto, onde ele estava hospedado. Ele se deita sobre ele. A ideia aqui é de que ele, como se o seu fôlego, fosse passar para o menino, que estava sem fôlego, evidentemente. Mas ele orou. Ele cria que Deus poderia usar o fôlego dele, ou que Deus quisesse, como Deus já tinha usado até corvos na vida dele, e aquela viúva, que não tinha tantos recursos. Então o que acontece? Deus ouve a oração dele, o menino é ressuscitado. Este é o primeiro caso de ressurreição na Bíblia. Até então ninguém havia sido ressuscitado. Então Elias foi o primeiro a ressuscitar o morto. Não sei se você sabia disso. Então ele leva o menino, entrega a viúva, e a mulher então disse a Elias: agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Ela já sabia, ela já reconhecia que ele era um homem de Deus, mas ela diz: agora eu sei por experiência. É diferente você saber quem é Deus do que você conhecer a Deus. Eu sei quem é Deus, eu sei que ele é todo poderoso, eu sei o que ele pode fazer. É diferente de eu conhecer Deus, de eu conhecê-lo pessoalmente, de eu ter uma experiência pessoal com ele. Aqui o que essa mulher está dizendo: agora eu sei. É o mesmo caso de Jó. Você talvez se lembre do caso de Jó. Jó, ele conhecia Deus. Ele era um homem íntegro diante de Deus. Mas depois de tudo que aconteceu com ele, e que Deus restaurou a sorte dele, a fortuna dele, no final ele diz assim: eu antes te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço. Agora eu sei quem tu és. É diferente, não é? Conhecer é diferente de saber. Conhecer alguém é diferente de conhecer sobre esse alguém, saber sobre esse alguém. Eu, por exemplo, nunca me encontrei com o presidente dos Estados Unidos, com o presidente do Brasil. Eu sei quem é Bolsonaro, eu sei quem é Biden, mas eu sei de ouvir falar, de vê-lo na televisão, nos noticiários, mas eu não o conheço. É diferente. Ela também sabia que era o Deus de Israel. Os sidônios eram fenícios, eles eram vizinhos de Israel. Porém, ela diz: agora eu sei. Agora é por experiência. Não é? Eu creio que aquela mulher se converteu ali. Se você não se converteu, você precisa se converter ao Deus verdadeiro. Não basta saber quem ele é, não basta saber que ele é poderoso, que ele pode fazer, ou talvez até já fez na sua vida, ou da vida de alguém que você conhece. É preciso conhecer a Deus. É preciso ter uma experiência pessoal, experiência do novo nascimento, nascer de novo, para você receber de Deus, pela graça dele, a vida eterna. Aquela teve encontro com Deus. Agora eu sei que você é um homem de Deus, que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. A palavra de Deus é verdade. Jesus falou sobre isso, quando ele orava pelos seus discípulos, a famosa oração sacerdotal, antes dele ir à cruz, ele orou: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Gente, não existe outra verdade. A verdade é a palavra de Deus. Existem muitos livros religiosos, existem muitas religiões, existem muitas crenças, mas só existe uma palavra que é a verdade, a palavra de Deus. A Bíblia é a única que é a palavra de Deus. E o próprio Jesus diz, porque ele se identifica também como a palavra de Deus, a palavra viva de Deus. Ele diz: eu sou a verdade. Eu não disse eu sou uma verdade, haveria outros, não. Eu sou a verdade exclusiva. Você precisa crer nele para você ter a vida eterna. Você precisa ter uma experiência pessoal com ele para você obter a vida eterna. Elias tinha autoridade espiritual porque ele andava com Deus. Ele tinha comunhão com Deus. É muito importante que nós entendamos isso. E também entendermos que precisamos conhecer a Deus. Elias conhecia a Deus.
Elias tinha um relacionamento pessoal íntimo com Deus. E aquela mulher a quem ele ministrou não conhecia pessoalmente a Deus, até o momento que Deus fez o milagre na vida dela. Que nós, os que somos fiéis a Deus, possamos ser instrumentos da bênção de Deus na vida de outros, divulgando a sua palavra, falando dele, falando do seu amor, anunciando a sua salvação. E se você não conhece a Deus, você possa também entregar sua vida a ele. Você possa reconhecer que só o Senhor é Deus, que ele é o único Deus verdadeiro, que ele é o único Deus verdadeiro. Ele ama você e ele quer que você também ande com ele, não só para esta vida e não só nesta vida, mas também por toda a eternidade. Ele quer você ao lado dele. E para isso você precisa crer na palavra dele, como aquela mulher creu. Quando ela creu na palavra de Elias, ela creu na palavra de Deus porque Elias era o mensageiro de Deus. Hoje nós temos a palavra de Deus escrita, que é a Bíblia. Precisamos crer nela. Como Jesus orou, e eu citei aqui, o próprio Jesus diz: tua palavra é a verdade. Esta é a verdade que liberta. Esta é a verdade que transforma. Esta é a verdade que salva. Minha oração por você hoje, então, para que você ande com Deus, para que você não faça como Acabe, que mesmo conhecendo sobre o Deus de Israel, não tinha experiência com eles e servia a deuses falsos. Não sirva a deuses falsos. Eles vão levar você à perdição. Como Elias, seja fiel a Deus. Em meio a todo aquele tumulto espiritual, toda aquela rebelião espiritual, aquela apostasia, Elias permaneceu fiel. Havia mais alguns poucos que ficaram fiéis, conforme nós veremos, pessoas que não se dobraram diante de Baal. Não se dobre diante de deuses falsos. Não se dobre diante de deuses que não são o verdadeiro Deus. Deus abençoe grandemente. Deus abençoe ricamente a sua vida. Esta é a minha oração por você. Senhor nosso Deus, eu oro agora por todos nós. Ajuda-nos a entender, Senhor, que não basta conhecer sobre Ti. É preciso conhecer a Ti pessoalmente. E que cada um dos nossos ouvintes, espectadores, possa ter esta experiência pessoal contigo, Pai. De reconhecer que só o Senhor é Deus e que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. E recebê-lo no seu coração. E eu oro, Senhor, para que eles o confessem como seu Senhor e Salvador, entregando suas vidas a Ele. Eu oro também por todos aqueles de nós que conhecemos o Senhor, que possamos ter uma caminhada contigo, uma caminhada de intimidade contigo, como tinha Elias, para que possamos dar testemunho com as nossas vidas, com as nossas ações e também com as nossas palavras, do teu amor, da tua grandeza e do teu poder, e possamos ser instrumentos de milagres teus na vida de outros. Também oro por aqueles que estão em alguma necessidade, algum momento conturbado da sua vida, para que tu lhes deis a confiança de que o Senhor proverá para eles como o Senhor proveu. Ainda que o Senhor queira usar corvos, usa, Senhor, na vida destas pessoas, os instrumentos que tu quiseres. Ainda que tu queiras usar uma viúva pobre, usa, Senhor. Mostra o teu poder mais uma vez e sustenta aqueles que te amam, Pai. É nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não recebeu Jesus como seu único Senhor e Salvador, ou se o fez no passado, se afastou dele e quer restaurar sua comunhão com Deus, faça comigo agora esta oração. Se você não conseguir me acompanhar, apenas diga amém a cada frase. Senhor Deus, eu ouvi tua palavra e eu creio que tu és o único Deus verdadeiro e que tua palavra é a verdade. E, Senhor, eu neste momento me entrego a ti. Reconheço que sou pecador e que Jesus morreu pelos meus pecados na cruz do Calvário. E te peço, me perdoa os meus pecados e me purifica com o sangue de Jesus. E, Senhor, ajuda-me a
servir o Senhor, o único Deus verdadeiro, todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quero convidar você para estar conosco também neste domingo, às 4 horas da tarde, horário de Los Angeles, 8 horas no Brasil, horário de Brasília, é porque está mudando o horário aqui. A partir deste domingo estaremos no horário de verão aqui nos Estados Unidos, então a diferença de horário será de apenas 4 horas. Então, 4 horas da tarde em Los Angeles, 8 horas da noite, horário de Brasília, você está convidado a participar do culto conosco. E também te peço que você compartilhe esta mensagem, este estudo, esta meditação com seus amigos, com seus queridos, para que mais pessoas ouçam a palavra de Deus. Está escrito assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus abençoe grandemente a sua vida. Cristão, que demanda toda a tua devoção. Vem alegremente a Cristo obedecer, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Pronto por Jesus a trabalhar sem trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo tenho prazer. É só tu, ó crente, o poderás fazer. Para cada crente o mestre preparou um trabalho certo quando resgatou. O trabalho a que Jesus te chama aqui, como será feito se não for por ti? Pode ser humilde, mas se for para Deus, Ele é contemplado lá dos altos céus, e o esforço feito não será em vão, se tiver de Cristo plena aprovação. Por Jesus a trabalhar sem trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servir tenho muito prazer, ó que prazer. E só tu, ó crente, o poderás fazer. Quando há perdidos sem a salvação, quantos que precisam de consolação, como Cristo os amas, fala-os entender, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Pronto por Jesus a trabalhar sem trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servir eu tenho muito prazer, ó que prazer. E só tu, ó crente, o poderás fazer. Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, sempre sem servir